nosso meio. Evangelho de João, capítulo 9 de João. Eu vou ler apenas o versículo 6. Glória a Deus. De João diz assim: glória a Deus. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: levanta, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os tentantes o conheciam, vista como mendigo. Perguntaram: não é este o que estava assentado pedindo esmola? Um dizia: é ele. Porém outros diziam: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou ou colocou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe: pois onde está ele? Respondeu: não sei. Podemos sentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo, que é bom, que é fiel, que é poderoso. Louvado seja Deus. Jesus, ele tem o poder, irmão, de curar o cego. Jesus, ele tem o poder de fazer o paralítico andar. Jesus tem o poder de fazer até o mundo mudar, né? Se ele quiser fazer algo grande hoje, ele faz. Jesus, ele não precisava, né, provar nada para ninguém, para ele fazer algo grande na vida, ou para alguém entender que Jesus era Jesus, para entender que Jesus era todo poderoso. Mas Jesus sempre usou uma maneira, né, para assim fazer com que o povo, né, se rendesse aos pés dele, para que o povo passasse entender e deixasse de resistir, né? Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vê que o nosso Deus, quando ele veio com a luz do mundo, aleluia, para que estão em treva possa enxergar, passasse a ter vista. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus, ele já vinha ensinando que ele era a luz do mundo. Porém, você vê o Evangelho de João, no seu capítulo 8, seu versículo 12, aonde mais encontrava uma grande resistência. Porém, ele resolveu então usar uma abordagem diferente. Uma abordagem diferente. Jesus disse assim: olha, já que esse povo estão resistindo demais, eles estão com dificuldade para entender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu vou fazer aqui uma abordagem diferente, eu vou fazer algo diferente. Olha só o que Jesus está dizendo nesta noite para nós: vou eu fazer algo diferente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou eu fazer algo diferente no meio do povo, para que o povo possa deixar de resistir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e venha se entregar a um Senhor que é verdadeiro, que é fiel, que é poderoso, que é santo, que é grande, que é maior, aleluia, que salva, que cura, que liberta, que batiza e prepara para levar, para morar lá no céu de glória, aleluia. Qual a abordagem diferente que Jesus fez? Jesus, irmão, olha só, Jesus diferente, o diabo ele usa de estratégia, o diabo ele é estrategista. Jesus, porém, ele faz uma abordagem diferente. Ele diz assim: eu vou fazer diferente agora. Eu vou pegar um cego de nascença, aleluia. Eu vou pegar esse cego de nascença e eu vou fazer ele enxergar agora. Porque quando Jesus Cristo chega, irmão, ele quebra todo o protocolo do diabo, ele quebra toda a regra maligna, porque Jesus ele não segue regra humana.
pegasse cego de nascença. Aí Jesus se depara com cego de nascença. Cego de quê? De nascença. E quando Jesus ele pega aquele cego, e Jesus diz: pega aquele lodo, né? Cospe na terra, né? Corta o lodo, e Jesus põe nos olhos do cego. Aí Jesus disse assim: vai até o tanque de Siloé, que significa enviar. Vá até lá, lava os teus olhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali o cego fez como Jesus lhe ordenou. O cego, quando Jesus colocou, né, o cuspe ali, a sua saliva, que é o cuspe, né, sobre a terra, ao colocar nos olhos do cego, a Bíblia menciona que o cego, quando foi lavou, aí ele já passou a enxergar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em Cristo Jesus, eu fico imaginando, se fosse no dia de hoje, o povo cheio de nojeirinha, cheio de, nossa, que nojento, o povo todo cheio de não me toque, não, isso aqui vai causar bactéria. Eles iam rejeitar ali o que Jesus tinha feito, iam se recusar, não ia nem deixar Jesus colocar a saliva nos olhos do cego, porque a primeira coisa que ia dizer que Jesus estava com heresia. A primeira coisa que ia dizer: nossa, Jesus, você está com heresia? Não, é com heresia. Isso está na palavra? Não, isso não está na palavra não. Então isso não vou fazer. Irmãos, tem coisas que Jesus Cristo faz hoje que nós não entendemos agora, mas amanhã entenderás. É assim a palavra de Deus. Eu faço as coisas hoje que hoje tu não entende, mas amanhã entenderás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus estava fazendo naquele momento, o cego poderia não estar entendendo, mas quando ele passou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele fez o que Jesus ordenou, lavou os olhos do tanque de Siloé. Quando ele lavou, ele passou a entender o que Jesus fez. Aleluia, aleluia, glória, oh, glória, aleluia, santo é o Senhor. Porque o que Jesus queria, irmãos, não só apenas fazer com que o cego enxergasse, mas que o povo deixasse de resistir ao Senhor, dono da palavra, porque o povo estava resistindo. Então Jesus ele usou dessa forma para curar o cego. Pegou o cego de nascença logo. Agora eu vou confundir a medicina, agora eu vou confundir os doutores, agora eu vou confundir os grandes, agora eu sei, Jesus, eu vou confundir as mídias. Vamos, se Jesus quiser fazer algo grande hoje, irmão, Jesus ele faz, ele confunde a medicina, ele confunde a Bíblia, ele confunde toda a terra, porque Jesus é santo, Jesus ele é maior, Jesus ele é grande, aleluia. Aí vem os discípulos. Quem vem? Os discípulos. Porque quem vai perguntar não eram as pessoas que estavam longe da presença do Senhor, não. Quem fez essa pergunta para Jesus não foi uma pessoa nécio, não, de sabedoria, não, de conhecimento, não. Quem fez essa pergunta para Jesus não foi uma pessoa que ainda não era crente, não. Quem fez essa pergunta para Jesus foi os discípulos que andavam com Jesus, os discípulos que muitas vezes diziam servo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles perguntaram porque eles não tinham ainda o conhecimento do que era aquilo, mas eles perguntaram: Senhor Jesus, quem pecou, mestre? Foi estes ou foi os seus pais, para que ele nascesse assim? Jesus, porém, respondeu: não foi os seus pais e nem este, mas tudo isto aconteceu para que a glória do meu nome venha se manifestar no meio deles. Então quem perguntou foi o discípulo. Você vê que no meu evangelho é notório muitas vezes o crente em dúvida. Você vê que muitas das vezes a pessoa tem tantos tempos, mas tem coisas que dentro da igreja a pessoa não entende. Porque para ele entender é necessário que alguém explique. E para nós entendermos é necessário que alguém nos traga a instrução, o ensinamento.
ensinamento de Jesus Cristo. Você vê Felipe, né? Felipe estava lendo e perguntaram: o que tu entendes, Felipe? Felipe, como que eu entendo se não tem quem me explique? É por isso a importância de nós sentarmos para aprendermos a palavra de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele resolveu usar esta abordagem diferente ao encontrar o cego de nascença, que ele viveu a toda a vida em trevas. Abriu-lhe os olhos e o cego pôde ver a luz pela primeira vez. Jesus usou um fato, uma amostra concreta para ilustrar uma verdade abstrata. Antes de Cristo somos como o cego de nascença. Aleluia. Conhecemos as trevas apenas quando conhecemos Jesus. Aí começamos a enxergar, pois, a luz da vida, que é Jesus Cristo. Por que Jesus fez isso, irmão? Um cego que não enxerga nada, você pode ver que para ele é só treva, é só escuridão. Porque, meus amados e queridos irmãos, uma pessoa que não enxerga, ele não consegue ver a luz do dia. Para ele está tudo escuro. Para ele não sabe se está de noite ou se está de dia. Porém, quando Jesus ele abre os olhos, pela primeira vez, ele passa a ver não só a luz do dia, mas ele passa a ver quem? Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus ele faz essa comparação, que nós, antes de nós conhecermos Jesus, assim como o cego que de nascença era ali como se tivesse as trevas para ele, e ele passou a enxergar a luz, assim era nós estávamos em trevas, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós passamos a ser um verdadeiro crente em Jesus Cristo, nós passamos a ver a luz verdadeira. Esta luz se chama Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele confundiu eles. Ele disse: mas Senhor, porque assim, irmãos, Jesus quando ele cura alguém, Jesus quando ele faz um milagre, alguém vai dizer assim: mas isso deve ter sido, como que isso aconteceu? Como nosso irmão passou a andar, passou a enxergar, está dessa forma, está dessa maneira? Isso se chama Jesus Cristo. Os próprios fariseus interrogaram o cego. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13 do capítulo 9 de João, você vê os fariseus interrogando o cego. Porém, já lá no versículo 35, você vai ver Jesus revelar-se ao cego. Aleluia, porque Jesus, quando ele cura o cego, ele se revela ao cego. Foi eu que fiz tu enxergar, foi eu que te dei a vista, foi o Senhor Jesus que deu vista ao cego, foi o Senhor que deu alegria a quem estava triste, foi Jesus que deu paz para quem não tinha mais paz, foi Jesus que abriu os olhos de quem estava nas trevas do mundo do pecado. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aí quem cresce que Jesus é a luz do mundo e entendesse que quem o segue não anda mais em trevas, mas tem a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, 12. Você vê que ali os fariseus perguntaram, né? Estavam ali indagando os pensamentos, dizendo assim: mas ele testemunha dele, não sei o que. Jesus disse assim: olha, porém, vocês, se para provar algo de vocês precisam de 3 ou mais testemunhas. Eu, somente o meu Pai, que vive para todo sempre. O meu Pai Todo-Poderoso, esse é quem testifica por mim. Então Jesus ele se apresenta como a luz do mundo. Quem quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome cada qual a sua cruz e siga. Está lá no Evangelho, no livro de Dr. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada um a sua cruz e siga-me.
Ninguém, irmãos, vai carregar a cruz por ninguém. Ninguém vai salvar ninguém. Quem quer adquirir a sua salvação, quem quer adquirir a sua paz, quem quer adquirir a alegria vindo do Espírito Santo de Jesus, tem que negar a si mesmo. Aleluia. Por que Jesus estava falando sobre isso, irmão? Porque a nossa maior luta não é contra os nossos irmãos, não. A nossa maior guerra é espiritual. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Aleluia. Nós guerrear contra nós mesmos. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Vencer nós mesmos. Vencer o orgulho. Vencer a soberba. Vencer a avareza. Vencer o engano. Porque aqueles fariseus eram orgulhosos, também era soberbo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eles interrogavam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a pergunta, vem as perguntas dos discípulos. Os discípulos perguntaram quem havia pecado para que aquele homem tivesse nascido cego. João capítulo 9, versículo 2. Aí Jesus dá o que? A sua resposta. Jesus respondeu que não era por causa do pecado de ninguém, mas para que fosse manifestado neles as obras de Deus. 9, versículo 3 de João. Você vê alguém, irmão? Se você já viu isso, você passar por uma situação difícil, você passar por uma barreira, ou alguém está passando por uma situação, está enfrentando um grande problema, está enfrentando uma grande barreira espiritual, a primeira coisa que a pessoa vai dizer: rapaz, será que foi isso aí? Está bem pagando o preço. Isso aí foi bem a ruindade que ele fez. Isso aí é bem a ruindade que ela fez. Isso aí está pagando preço, porque isso aí era ruim que amargava. Essa mulher era ruim que travava. Esse homem era ruim que travava. Isso aí era bandido, isso aí não valia nada. Isso aí não prestava. Isso aí era um prostituta, isso aí era um traficante. Isso aí era um homem ruim que amargava. Então é isso, irmãos, que os fariseus fazem. É isso que os interrogadores fazem. É isso que os orgulhosos e soberbos fazem. Interrogam. Mas Jesus, para quebrar todo esse protocolo, Jesus ele respondeu: não foi pecado de ninguém, não. Isso foi para que se manifeste a glória do meu nome. Está? Irmãos, tem gente que só sabe julgar. Irmão, tem gente que só sabe condenar. Tem gente que só sabe pisar, maltratar. Aleluia. Tem gente que só sabe desejar mal para os outros. Tem gente que só sabe esperar o momento certo da pessoa cair no fundo do poço para olhar e dizer, dar risada. Eu não disse que ia cair. Eu não disse. Tem gente que está esperando só você morrer, fechar os olhos. Aleluia. Porque além de morrer, ainda ir lá no velório e dizer: eu disse, miserável, tu ia morrer. Eu não disse que ia descer. Mas Jesus, irmão, quebra, ele anula, aleluia, o velório. Jesus, ele cancela o velório. Jesus, ele repreende a enfermidade. Jesus, ele repreende todo o mal. Jesus, ele repreende todo o cansaço. Jesus, ele repreende toda a barreira. Jesus, ele repreende toda a dificuldade difícil na vida do ser humano, na face da terra. Porque Jesus é maior. Porque Jesus ele é grande, porque Jesus ele é santo, porque Jesus ele é poderoso, porque não há outro maior do que o nosso Deus. Como diz, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há outro, irmãos, não há outro, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há outro Deus maior que o nosso Deus. Não há outro nosso Deus. Não há outro Deus grande como o nosso Deus. Não há um Deus santo como o nosso Deus. Não há um Deus que salva como o nosso Deus. Somente o nosso Deus. Não há outro que morreu na cruz do Calvário como o nosso Senhor e Salvador Todo-Poderoso. Allah, serene de Camas. Glória. É somente Jesus de Nazaré. É somente o dono do ouro, da prata, o dono da minha vida, o dono da tua vida, aleluia. É Ele que está cuidando da tua casa, Ele que está cuidando da tua família, Ele que está cuidando da tua área sentimental, Ele que está cuidando da tua área conjugal,
É Ele que está acalmando o vento, é Ele que está acalmando a tempestade na tua vida. Os discípulos perguntaram: que homem é este, que até o mar, que homem é este, que até o vento lhe obedece? Esse se chama Jesus Cristo de Nazaré, um Deus poderoso, um Senhor que salva. Aleluia. Aleluia. Aí você vê os ensinamentos principais de Jesus, irmão, para os seus discípulos. Você vê o ensinamento principal de Jesus para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos, para as suas filhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele apresenta o que quer ensinar. Eu sou a luz do mundo, 9:5. E ainda ele faz a sua demonstração concreta para a nossa vida, né? Ele quer ensinar para nós que ele é a luz do mundo, porque se nós vivermos lá nas trevas, vivêssemos nas trevas como nós estamos vivendo, talvez nós nem estaríamos mais vivos. Aleluia, porque a Bíblia nos ensina, irmão, quem está em treva é como se estivesse morto para Cristo. Aleluia, e quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é como nós nascêssemos de novo. Como eu falei na semana passada, Nicodemos perguntou para Jesus: o que eu fazer para eu nascer de novo? Pode eu entrar no ventre materno da minha mãe e eu nascer de novo? Jesus, porém, respondeu: aquele que não nascer da água e do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então somente Jesus, Jesus diz assim: eu sou o caminho. João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, somente Jesus, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele faz um lobo, uma demonstração. A demonstração de Jesus, olha só. Jesus, ele faz um lobo com a própria saliva e aplica nos olhos do cego, fazendo-o enxergar a luz pela primeira vez. Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 6 ao 7. Você imagina só, se Jesus chegar, descer na terra, e como ele desceu hoje, como ele está aqui no nosso meio, Jesus chegar e dizer assim: olha, pega o nosso irmão que está fazendo mal diabo, pega o braço dele, aonde está, né, o inchaço. Jesus chegar e dizer assim: cospe no braço dele e manda ele lavar, né, numa bacia de água, ou chegar, lavar que seja com a água dentro de uma torneira. Aí o que acontece? A sociedade vê um negócio como esse, né, não dizendo que eu como pastor vou fazer isso sem Jesus está mandando, não, mas se por acaso fosse acontecer, o que os fariseus iam fazer? Isso aí é heresia, isso aí é ceboseira, isso aí é nojeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Jesus Cristo ele faz, ele quer fazer, ele demonstra, aleluia, por forma de gesto. Aleluia, Jesus tem que fazer algo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, como demonstração que ele dá vida, Jesus pegou, mandou Ezequiel, disse a Ezequiel: vou pregar isso aqui. Ezequiel, profetiza nesse vale. O osso estava tudo seco, mas como demonstração que Jesus dá vida até para quem não tem mais vida. Jesus dá vida até para quem está só o osso, para quem está só o cadáver. Aleluia, para quem não tem esperança nenhuma. Jesus manda levantar um vale de ossos secos e levanta um exército de homens de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus para confundir a medicina, Jesus para confundir até o velório. Jesus ele pega ali Lázaro que estava morto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já há 4 dias fedendo, já estava sepultado, já estava com a pedra tapada ali na boca do túmulo, na porta do túmulo. Porém Jesus disse assim: remove a pedra. E logo quando remover a pedra, Jesus disse assim: defunto, sai para fora. Lázaro, sai para fora. O defunto ouve a voz do Senhor e Lázaro passa a sair para fora. E ali as faixas começam a se desenrolar. Jesus ele vai começar a desvendar mistério. Jesus vai começar a desenrolar ministério nesta noite. Jesus vai fazer algo grande que vai fazer um reboliço nesta cidade, para lá e para cá. Alguém vai dizer: como está acontecendo?
aconteceu, como foi isto, foi a mão de Jesus de Nazaré. E eles vão perguntar como eu faço para ver ele, onde ele está, e você vai fazer como esse cego. Eu não sei, mas eu só sei que ele vive, que ele é maior, que ele é santo, que ele é grande, que ele é fiel. Aleluia, glória. É somente Jesus, somente Jesus. Davi está alcançado ao cego, dá vigor ao cansado, dá paz quem está sem paz, traz alegria para quem está sem alegria. Aí você vê, isso é uma atitude de Jesus, porque você vê que na primeira do capítulo 8, 12, Jesus, quando ele encontrou a grande, Jesus veio, pega e encontra o quê? Uma grande resistência do povo. Você vê que o povo, muitas vezes, estamos pregando o Evangelho, estamos falando em Jesus, e o povo está resistindo. O povo está resistindo, mostrando resistência. Mostrando a resistência. Eu não vou. Eu não quero saber. Aí Jesus vai fazer uma demonstração publicamente, para todo olho ver, para todo olho enxergar. Jesus faz isso. Vai ver o nosso irmão. Hoje pode não ver ele ainda 100%, né? Quando ele está com a diabetes atacada, ele fica um pouco alterado, porque é assim mesmo. Mas quem viu o nosso irmão, quando ele chegou aqui na igreja, né? Esse é o testemunho meu, irmão. Estava o quê? 6 anos sem andar, para sair de dentro do seu quarto, não conseguia dar 2 passos direito, que já ficava agoniado de que alguém levar até a cozinha, para até tomar um chazinho, uma águazinha, e era só um belisquinho, a água dele. E disse assim: não está andando, ele não pode andar de bicicleta, não pode andar de pé, ele só pode ir para algum lugar se alguém pegar ele na casa dele e levar ele. Aí o que foi feito? Trouxeram ele na igreja. Quando nós oremos em nome de quem? De Jesus. Não foi em nome do pastor Cleiton Rocha, não. Quando nós oremos em nome de Jesus Cristo, o irmão saiu como? Andando na noite. Foi, meu irmão? Saiu andando. Se para quem não só andar nem dentro de casa, de jeito nenhum, irmãos. Era pela mão dos outros. Voltou para no mesmo dia. Você vê que o que Jesus Cristo fez, irmão, isso não foi acontecer depois de dias, não. Foi no mesmo dia, na mesma hora, saindo daqui da Assembleia de Deus, adoradores perpétuos, andando para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. E hoje está andando de bicicleta, andando de moto, não está 100% porque é um processo. E eu creio que Jesus vai fazer ainda maiores coisas ainda na vida dele, porque Jesus é fiel. Jesus, ele é fiel. Jesus, ele é fiel. E ele está aqui, irmão, prova viva, para quem quiser testemunhar, ver o testemunho de vitória. Porque, irmãos, Deus faz isso, e Jesus vai fazer mais coisas ainda. Jesus pega aquele lodo, irmão, se abençoe, irmão. Jesus hoje chegando. Olha só, irmão. Jesus chegar, pegar aqui, ó, uma terra com espinaria. Foi no olho. Ou no olho. Vai lavar. Será que a pessoa ia querer saber, irmãos? Primeira coisa, para nós encerrarmos, que as pessoas nem iam aceitar Jesus dentro da igreja. Na religiosidade que está hoje, nem nos tempos. Jesus não está entrando dentro de muitos tempos por causa da religiosidade. Por causa da religiosidade demais. Primeira coisa, se Jesus fosse entrar dentro do templo, ele ia ser embarrado na porta do templo pelos obreiros. Por quê? Porque ia olhar para Jesus, Jesus estava com o cabelo muito grande. E olhar para Jesus, Jesus estava com a barba grande. E olhar para Jesus, Jesus estava de chinelinha. Jesus não ia estar de sapato, não. E olhar para Jesus, Jesus não ia chegar de Corolla, não, de carro novo, não. Jesus ia chegar de jumentinho. Primeiro fato, iam deixar Jesus e barrar Jesus na porta do templo. Mas Jesus, irmão, ele só entra aonde ele é recebido, aonde ele é convidado. Convide Jesus
Jesus para entrar na tua vida. Convide Jesus para entrar na tua casa. Convide Jesus para entrar dentro da tua saúde. Convida Jesus para entrar na tua finança. Convida Jesus para entrar em todas as áreas da tua vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porque Jesus não é religião. Jesus ele não está. Jesus ele veio para quebrar a religião, para quebrar a religiosidade do povo. Você vê que o povo, eu não quero saber de igreja, porque igreja tal, porque eu sou da igreja tal, não sei o que, eu sou católico, apostólico, romano, sou isso, aquilo. Irmão, nós somos não de religião, nós somos de Jesus. Nós somos não de uma placa, de uma denominação, nós seguimos a Jesus, o Salvador, o Jesus que cura, que transforma, que muda o caráter do homem, tira o homem da cachaça, tira o ser humano da prostituição, tira o ser humano da mentira, do diabólico, e transforma, faz um homem novo, faz um ser humano novo, e faz uma nova vida, e faz ele passar a enxergar coisas novas. Imagina a alegria daquele cego de nascença, ver a luz do mundo. Aí vê Jesus, cadê Jesus? Está ali na minha frente. Aí eles perguntam, cadê ele? Eu não sei. Eu sei que eu estou enxergando. Eu sei que ele me curou. Eu sei que ele me deu a visão. Aleluia. Eu sei que eu não estou mais em trevas. Agora eu consigo enxergar a luz que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém, igreja? Vamos estar orando a Jesus Cristo nesta noite, agradecendo ao Senhor e Salvador.